Jesus. Meus queridos, vamos à palavra do Senhor agora. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nós te pedimos nesse momento, Pai, fale conosco, é a tua palavra. Uma vez mais, Senhor, que o Senhor possa nos instruir naquilo que nós precisamos, necessitamos, Pai, para continuar perseverando neste mundo em que estamos inseridos. Fale conosco, é o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. E quem pode dizer amém? Meus irmãos, carta à igreja de Jesus a Esmirna. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8 ao 11, é a palavra que Deus tem dado a cada um de nós nessa noite. Carta de Jesus Cristo à igreja de Esmirna. Nós temos aqui, meus irmãos, 4 versículos. Semana passada nós falamos um pouco a respeito da igreja de Éfeso. E quando foi no início da semana, Deus assim falou muito forte ao nosso coração sobre a igreja de Esmirna. E eu sei que é muito comum os pastores, os líderes, os ensinadores revisitarem esses textos do Novo Testamento. Acho que o som está meio... Vamos dando glória a Jesus aqui e ele vai ajeitando aí, né, meu irmão? É muito comum a gente revisitar sete igrejas da Ásia. Mas existem outras igrejas do Novo Testamento que são importantes a gente revisitar e ver tudo aquilo que Deus fez através dos seus servos nessas igrejas. Mas a gente vai caminhar por aqui hoje. Carta à igreja de Esmirna. Meus irmãos, quando Jesus escreve a essa igreja de Esmirna, essa igreja de Esmirna, ela é exortada, ela recebe uma palavra de ânimo a respeito da fidelidade. Porque o contexto que essa igreja vivia era um contexto muito difícil. Essa igreja, meus irmãos, enfrentava 2 principais problemas. Primeiro, a perseguição que aquela cidade fazia com a igreja, tinha com a igreja. Eu vou já entrar em detalhes a respeito da perseguição. E segundo, a pobreza. Ela era uma igreja pobre financeiramente. Interessante que Jesus, ele sabia da pobreza dessa igreja. Financeiramente falando, era uma igreja pobre. Mas quando Jesus vai falar com essa igreja, ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Jesus disse assim: mas tu és rico. Para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, Jesus disse que ela era pobre. Então, a maneira como Jesus enxerga, meus irmãos, a igreja do Senhor é muito diferente de como eu posso enxergar, como o irmão ou a irmã, ou todos nós enxergamos. Porque, na verdade, essa igreja de Esmirna era pobre, mas Jesus falou que ela era rica. É por isso que alguns ensinadores, quando vão falar da igreja de Esmirna, eles colocam como título a igreja rica. Mas não nos parâmetros monetários. Ela não era rica não nos parâmetros financeiros. Ela era rica porque ela tinha essa presença de Cristo e de Jesus na vida daquela igreja, da comunidade. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a igreja de Esmirna, nós vemos uma igreja perseguida, uma igreja pobre, uma igreja sofredora, uma igreja, meus irmãos, que enfrenta inclusive a morte. Existia lá na cidade de Esmirna
meus irmãos, uma perseguição tão grande, mas tão grande, meus irmãos, que havia naquela cidade, que inclusive era uma cidade comercial, portuária, era considerada a coroa da Ásia Menor. Os irmãos têm uma ideia, Éfeso, que era uma cidade importantíssima, Esmirna também era uma cidade importantíssima, ladeado com Éfeso, é uma das cidades mais ricas da Ásia Menor, por isso que era chamada a coroa da Ásia Menor. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que essa cidade era uma cidade tão rica, que tem uma anotação que um grande estudioso fez, que ela foi fundada no ano 1000 a.C., e no ano 600 a.C., os lídios a invadiram e destruíram essa colônia por completo. E quando foi para reconstruir, meus irmãos, houve também um terremoto na Ásia Menor que destruiu várias cidades. Quando foi para reconstruir, eles não precisaram de ajuda de Roma. Com os próprios recursos lá de Esmirna, ela foi reconstruída. Com a riqueza que havia em Esmirna, ela foi reconstruída. Então, quando Jesus ele fala ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, sabia o que era morrer e reviver, porque ela já havia passado por essas situações, tanto na invasão dos lídios, 600 a.C., como também no grande terremoto que passou pela Ásia Menor e destruiu várias cidades, inclusive Esmirna. Jesus ele está utilizando palavras que faziam parte do contexto daquele povo, do contexto daquela igreja, a questão de morrer e reviver, de morrer e renascer. Jesus está fazendo alusão aqui à sua ressurreição, à morte dele e à sua ressurreição. Ele está fazendo alusão aqui ao principal acontecimento do seu ministério, que é a razão de nós estarmos aqui, que é a razão da igreja ser, que é a sua ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui adorando, meus queridos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos hoje aqui dando glórias e louvores a este Deus Todo-Poderoso. É por isso que a doutrina da ressurreição, todos aqueles que querem estudar bem delimitado a vida de Cristo, eles têm que passar pela ressurreição. Passa-se pelo nascimento, passa-se pela morte e passa-se pela ressurreição. A ressurreição de Cristo é a doutrina, meus irmãos, que faz a igreja ser o que ela é. Só estamos aqui porque aquele que morreu, ele reviveu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, meus queridos irmãos, a perseguição dessa igreja era uma perseguição muito intensa, muito grande. Meus irmãos, olha, havia um monte em Esmirna chamado Monte Pagos. Só para os irmãos terem uma ideia, esse Monte Pagos, a perseguição em Esmirna era intensa. De uma vez só, 1.200 pessoas, crentes, foram lançadas de alto a baixo desse Monte Pagos. Numa outra oportunidade, 800 pessoas foram lançadas de alto a baixo desse Monte Pagos. Então, quando Jesus está falando aqui a respeito de tribulação, ele não está falando de algo comum, ele está falando de tribulação que enfrentava a morte, de tribulação que enfrentava, meus irmãos, inclusive a morte, de uma tribulação que não era algo muito cômodo, de tribulação, meus queridos, que essa igreja enfrentava. E talvez como igreja, aqueles queridos irmãos, eles pensassem assim: mas será que Deus está enxergando a minha tribulação? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus está olhando para mim? E a primeira coisa que Jesus vai dizer é: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as suas obras.
Jesus conhece as obras de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui na comunidade. Jesus conhece todo o teu trabalho. A minha tradução diz assim: eu sei as tuas obras, mas esse sei aqui, ele vem do verbo conhecer. Ele conhece com profundidade. Ele conhece cada trabalho que cada um de vocês realizam na obra do Senhor. E ele está dizendo: eu conheço as tuas obras e a tribulação. A primeira coisa que eu quero falar a respeito desse texto é a maneira como Jesus enxerga as coisas. E a forma como nós reagimos a esse olhar de Cristo. Nada, meus queridos irmãos, passa desapercebido pelo nosso Senhor. Eu conheço as tuas obras. Ele conhece com profundidade. Se ele conhece com profundidade, meus irmãos, a maneira como nós reagimos a esse conhecimento de Deus, ele deve ser baseado nos princípios inegociáveis da palavra do Cristo. Como é que nós regemos a nossa vida nessa terra? Através dos princípios inegociáveis da palavra. Alguém já ouviu essa expressão que é muito comum, inclusive na filosofia, na sociologia, que nós estamos inseridos hoje numa sociedade líquida. Não existe mais um padrão correto transmitido pela sociedade. A gente encontra grandes estudiosos, filósofos, que definem um padrão hoje, mas amanhã eles estão mudando o padrão. A gente encontra, meus irmãos, grandes ensinadores que definem padrões hoje. Se você sentar, às vezes, para assistir, por exemplo, a entrevista, eu não vou nem citar o nome deles aqui, por causa que está sendo transmitido e gravado, mas você senta para assistir a entrevista de um, e você fica ali sentado e você ouve, ele tem razão. Quando você vai ouvir outro, você, aquele lá não tem mais razão, esse daqui tem. E às vezes, irmão, a gente fica um pouco atrapalhado com essas definições que se mudam, que se alteram constantemente. Mas a nossa vida, ela é regida pelos princípios da palavra. São princípios inegociáveis. E o pastor Elienay Cabral, eu sempre cito o pastor Elienay, que é uma das minhas referências. Inclusive ele vai estar aqui na convenção das Assembleias de Deus, ele vai ser um dos preletores. E ele disse que a nossa vida tem que ser regido pela palavra. Nós temos que decidir reger pela palavra. Nós temos que decidir que essa palavra é inalterável para nós. O que foi pecado ontem, meus irmãos, ele não mudou, ninguém deu um jeitinho, não. Continua sendo pecado. E é por isso que a igreja de Esmirna é elogiada por Jesus. Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, que apesar de toda a tribulação e a falta de recurso, a riqueza dessa igreja se sobressaía. Por quê, pastor? Porque essa igreja era uma igreja fiel a esses princípios inalteráveis da palavra de Deus. Mas é fácil, pastor, ser regido por isso, pelos princípios? Não. Mas é a única saída de nós sermos fiéis nesse tempo. Você lembra que quando Daniel chegou lá na Babilônia, que começaram a servir o manjar do rei, a Bíblia diz assim, que Daniel propôs no seu coração. Talvez os que chegaram junto com ele já estavam comendo do manjar, mas ele propôs no seu coração: eu não vou me contaminar com esse manjar do rei. Daniel propôs. Sou eu quem tenho que propor no coração. Ninguém pode propor isso por mim, nem o pastor da igreja, nem os obreiros. Somos nós que temos que propor no coração. É o mundo virando de cabeça para baixo. É o mundo, meus irmãos, de mal a pior.
O que era errado ontem, hoje é certo. São os relacionamentos fugindo do padrão que Deus estabeleceu. São as coisas se alterando, mas a gente continua como protestante nestes últimos dias. A gente continua com os princípios inegociáveis da palavra de Deus. Eu me lembro lá em Atos dos Apóstolos, quando é usada essa expressão que diz assim: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Transtornar, sabe o que significa, irmão? Embaralhar, mexer, bagunçar. Você foi chamado, foi para bagunçar o mundo, irmão. Mas não é bagunçar naquele sentido que alguns acham, não. É para bagunçar, irmão. O mundo está muito normal, mas a gente está aqui para bagunçar o mundo através dos princípios. A gente foi chamado para bagunçar o mundo através dos princípios inegociáveis. Às vezes, irmão, a sensação que eu tive quando comecei a ler esse texto da igreja de Esmirna é que a gente não é mais daqui, irmão. É que aqui não é o nosso lugar, aqui não tem mais nada para nós. Cada vez que vai se passando, irmão, os dias, a sensação que tenho, a sensação que nós devemos ter é que esse não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. A igreja é o freio moral desse mundo, irmão. Só não está pior porque a igreja está na terra. Mas quando essa igreja sair, irmão, que Jesus arrebatar esta igreja, esse mundo vai virar de cabeça para baixo. Mas enquanto nós estamos aqui, a gente está bagunçando esse mundo, entre aspas, com o princípio da palavra do Cristo. Os irmãos já tiveram essa sensação? Você está na faculdade, você está no colégio, você está no trabalho, você está em algum lugar, embora Deus nos dá estratégia para a gente saber lidar com esse povo lá fora, lá no mundo, mas a sensação que a gente tem é que a gente não é mais daqui. As conversas são diferentes, o comportamento é diferente. Um dia, eu trabalhando no secular, aí chegou um companheiro de trabalho, ele começou chegando, se gabando e dizendo com quantas mulheres tinha ficado na noite anterior, das farras, das bebidas, e quando chegou ao pé, rapaz, eu não posso falar isso aqui na frente do irmão não. É isso mesmo, irmão. Nós estamos aqui como freio moral deste mundo. Você é um freio que Deus está usando nessa terra. E você é como a igreja de Esmirna, perseverando na fidelidade. Essa palavra, irmão, é uma palavra de ânimo para você continuar fiel, para nós continuarmos fiéis. Talvez você esteja dizendo: pastor, a luta está grande, a tribulação está grande, mas Ele vai te dar força para continuar fiel para a glória e para o louvor do seu santo nome. Eu conheço as suas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico. Meus queridos irmãos, é esse olhar de Jesus olhando diferente. É esse olhar do Cristo olhando diferente. É esse olhar de Jesus olhando para a sua igreja. E quando ele olha para a igreja, irmão, ele não vê essas divisões que nós homens, às vezes por questões organizacionais, a gente faz na terra. Não, ele vê a igreja do Senhor. Ele vê a igreja na face da terra. Ele vê a missão da igreja nesse mundo. Ele vê, meus queridos irmãos, a perseverança dessa igreja diante de tantas coisas. Então nós temos que ser regidos por esses princípios inegociáveis. São esses princípios, meus irmãos, que a gente não pode deixar perder no nosso coração. São esses princípios que não podem ir embora de dentro de nós, de permanecer naquilo que nós aprendemos, de permanecer naquilo que Deus tem entregue a cada um de nós.
de permanecer, meus irmãos, naquilo que Deus entregou a cada um dos meus irmãos e irmãs, de permanecer nessa perseverança na fidelidade. A mensagem de Esmirna é uma mensagem de perseverança na fidelidade. Porque o alvo do diabo é tirar isso da igreja, é tirar isso de nós, é fazer a gente chegar um dia e dizer: eu não vou mais continuar nessa perseverança. É o alvo do diabo, mas você vai continuar, porque você é rica e você é rico. Talvez você esteja como essa igreja de Esmirna, enfrentando a pobreza, a falta de recursos. Irmão, essa igreja ela não tinha nada. Era uma igreja pobre. O contexto das igrejas hoje são diferentes, irmão. Eu não vou dizer todas as igrejas, mas tem igreja hoje, irmão, se quiser comprar um canal de televisão, compra, como já aconteceu. Tem igreja hoje, irmão, se quiser comprar uma carreta, compra. Tem igreja hoje, se quiser comprar um prédio inteiro, compra. São ricas financeiramente, mas são pobres da presença e do poder do Espírito Santo. Mas essa igreja aqui era diferente. Ela era pobre, ela não tinha recurso, mas ouviu do bom mestre o seguinte: mas tu és rico. Irmão, o que importa no final de tudo é o que nós vamos ouvir do bom mestre. Aleluia. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui nessa noite que estão tentando fazer o trabalho de Deus e não têm conseguido. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui nesta noite que estão tentando fazer um trabalho lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sua rua, e não tem conseguido. E de repente você olha para você e diz: Senhor, eu não tenho patrimônio relacional, eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas o mais importante você já tem, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a maior riqueza. A maior riqueza que nós temos é aquela que Pedro, quando estava subindo para a oração, a hora nona, e quando aquele paralítico lá na porta formosa no templo olhou para ele esperando receber alguma coisa, e Pedro vai dizer: olha para nós. Ele tinha ciência do que ele tinha. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós não podemos perder, meus queridos irmãos. É isso que a igreja não pode perder, porque se a gente não vigiar, a gente acha que igreja é só a estrutura predial, que o mais importante é a estrutura predial. Não, é importante também, mas o mais importante é a presença dele que está aqui e se manifesta. O mais importante é o estímulo que ele dá para você continuar orando e buscando, apesar de toda a luta e de toda a tribulação. Há um Deus que está dizendo hoje à noite: eu conheço as tuas obras. Não abandone as obras que o Cristo te entregou. Não deixe de lado as obras que Jesus entregou para você realizar. Ele conhece as tuas obras, mas Ele conhece também a tribulação e a pobreza que você tem enfrentado. Mas Ele está dizendo que há uma riqueza maior na sua vida, há uma riqueza de Deus dentro de você. Eu me lembro agora daquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, se eu não me engano é 2 aos Coríntios, e ele vai dizer assim: temos porém esses tesouros em vasos de barro. Por que não em vasos de ouro, irmão? Por que não em vasos de prata? É vaso de barro. O mundo guarda os seus tesouros em cofre a 7 chaves.
O mundo guarda os seus tesouros nos bancos. O mundo guarda os seus tesouros escondido. Quem tem tesouro nem revela que tem tesouro. Mas o que eu acho bonito, 4:7, é que Deus guarda os seus tesouros nos vasos de barro. Mas vaso quebra? Quebra, irmão. Quantas vezes eu já quebrei e precisou o oleiro me reconstruir? Vaso quebra. Mas fique tranquilo, se quebrou, o oleiro vai reconstruir, vai se tornar um novo vaso para a glória de Deus. Mas tem um tesouro dentro de você, é a riqueza da palavra. Não deixe o diabo dizer que não há um tesouro dentro de você. Há um tesouro de Deus dentro da sua vida, há um tesouro do Senhor dentro de você. E esse tesouro, ele faz questão de colocar em vaso de barro. Para quê, irmão? Está aqui a explicação, ó. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Todos nós que estamos aqui somos vasos de barro. Quebramos, falhamos, mas nós somos como essa igreja de Esmirna, perseverando na fidelidade ao Senhor. Eu conheço as tuas obras. Mas eu quero pular e avançar aqui, irmão, um pouco mais. Ele vai dizer assim: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Jesus, ele vai falar dos judeus, dos que se dizem judeus e não são, e fala a respeito da sinagoga de Satanás. Mas ao mesmo tempo a ênfase que nós temos aqui é de que nós somos o verdadeiro povo de Deus. Não tenha dúvida disso não, irmão. A igreja é o povo de Deus na face da terra. Um dia o irmão chegou para mim e disse assim: rapaz, às vezes passa na minha mente, será que quando nós chegar lá do outro lado, será que tudo é verdade mesmo? Aí o outro brincando disse assim: rapaz, eu quiser eu morro aqui agora e se Jesus ressuscitar, eu digo se é verdade ou não. Mas na verdade, irmão, nós estamos no caminho da verdade. Nós somos o povo de Deus nessa terra. O que nós vemos, irmãos, hoje é que existe uma verdadeira estratégia de Satanás para querer confundir as pessoas. Dê glória a Deus que eu, você, conhecemos essa verdade, estamos firmados nela. E nós não estamos firmados aqui, irmão, não é pela igreja, não é pela liderança, não, nós estamos firmados porque esta palavra alcançou a cada um de nós, irmão. Amanhã ou depois eu vou embora, mas os irmãos vão continuar firmados na palavra. Amanhã ou depois, muitos dos irmãos aqui, obreiros, irão assumir outras responsabilidades, mas a igreja vai continuar firmado na palavra. Porque um dia, quando chegaram para Jesus, disseram: Senhor, não sabemos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós somos o povo de Deus, irmão. Nós somos o povo que tem a verdade do evangelho e da palavra. Irmão, olha, cada vez que a gente pega nessa palavra, que a gente lê essa palavra, que a gente vivencia essa palavra, que a gente tenta andar nesta palavra, ela vai mexendo com o nosso coração e vai causando contrição e emoção na vida da gente. Versículo 10: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Isso aqui a gente não pode entender como literal. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então esse é o contexto de Esmirna. Mais ou menos 50 anos após essa carta chegar,
Havia um bispo de Esmirna muito conhecido chamado Policarpo. Os irmãos que estudam teologia talvez já tenham ouvido falar, ou os irmãos da EBD. Policarpo foi bispo de Esmirna. Com 86 anos de idade ele foi preso. Colocaram ele, irmãos, de frente para jaulas cheias de leões. Amarraram ele num pedaço de pau, numa estaca, e disseram para que ele adorasse a César e negasse o nome de Jesus. Mas sabe o que foi que Policarpo disse, com 86 anos de idade? Que durante todos esses anos eu servi a Jesus e Ele nunca me fez mal. Como é que eu poderei negá-lo agora? Acendam essa fogueira se vocês querem me queimar, porque a fogueira vai durar alguns minutos ou horas, mas eu estarei na presença do meu Deus logo mais. E vocês arderão no fogo do inferno, aqueles que estavam queimando a Policarpo. Meus queridos irmãos, esse é o exemplo de fidelidade. De gente que tem ciência da palavra que segue. De gente que vai continuar caminhando. E é isso que o Senhor nos exorta nesta noite. A continuar caminhando, apesar de toda a tribulação. Um dia, irmão, o filho de um pastor querido, ele chegou para mim e disse assim: Demétrio, papai quando começou o ministério, ele começou com cruzada. Não é do nosso ministério. E eu lembro, irmão, sabe como eram as cruzadas antigamente? Não tinha negócio de palco bonito, nada disso não, irmão. Era nos caminhãozinhos mesmo. Os irmãos improvisavam lá uma escada, umas cadeiras para a gente subir nos caminhão. Era desse jeito. E ele disse que quando foi de tarde, ele dizendo para mim, papai preparando lá o caminhão da cruzada, as cadeirinhas que ia ficar lá. Cidadão chegou ameaçando a vida dele, que ele não fizesse a cruzada, porque senão haveria uma tragédia logo mais à noite. E o pastor disse: meu amigo, nós vamos fazer essa cruzada porque o Senhor me revelou que eu tinha que fazer esse trabalho e muitas almas vão se converter. Ele disse que aquele cidadão, irmão, ele deu um tapa na cara do pai dele, que era o pastor daquele campo. E disse, papai ficou tão emotivo, mas disse que ia fazer a cruzada. E todo mundo apreensivo, irmão, para de noite, porque o homem disse que ia lá e ia fazer uma tragédia na cruzada. Meus irmãos, quando chegou a noite, o homem chegou lá. Mas sabe o que foi que aconteceu, irmão? Ele não resistiu à pregação do evangelho. Aquele homem era um desviado da igreja. E quando ouviu aquele homem pregar a palavra, e quando ouviu, meus irmãos, a igreja ali fazendo aquele trabalho, e aquele homem que tinha sido agredido fisicamente continuar com aquela cruzada, a única coisa que ele podia ter feito e fez naquela noite foi chegar no altar daquele palanque e dizer: eu quero me reconciliar com Jesus Cristo, porque hoje eu vi o poder que esse evangelho tem. E no final ele dizia assim: se essas pessoas estão dispostas a morrer por esta palavra, é porque esta palavra é verdade. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui para Esmirna, e eu quero transferir para nós nessa noite,
é que a igreja não pode temer a grande perseguição que virá sobre nós. Está se estreitando sobre a igreja. Há uma perseguição ideológica muito grande, mas que poderá transformar-se numa perseguição literal sobre a igreja. E isso é no mundo inteiro. Questões ideológicas, questões políticas. E às vezes, meus queridos, eu fico pensando, é claro que a igreja ela não foi chamada, irmãos, para fazer um trabalho político, não. A missão da igreja é outro. Mas muitos dos nossos irmãos que estão lá, eu penso que até quando eles vão conseguir barrar essas coisas? Até quando eles vão conseguir barrar essa guerra ideológica? Até quando, meus queridos, essa perseguição, os poucos que têm lá comprometidos conseguirão barrar? Porque na verdade, meus irmãos, é uma guerra em que Satanás, ele sabe que está com os dias contados, mas a igreja não pode perder, meus irmãos, o foco na missão, o foco na fidelidade. Aonde Deus te colocou, você é um freio moral, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, você é uma luz mesmo sem abrir a boca, você é um sermão vivo, que quando você anda por lá, as pessoas estão ouvindo o evangelho através da sua vida. Mas, irmão, vai chegar o dia que a trombeta vai tocar, essa igreja vai sair desta terra e nós vamos subir até os céus, encontrar o Senhor nos ares. A igreja não vai estar mais aqui, esse mundo vai virar de cabeça para baixo, mas a igreja vai dizer: valeu a pena estar com Cristo. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não vamos nos iludir com as coisas desta terra. As coisas dessa terra são passageiras. Os sucessos, os aplausos daqui são passageiros. As cores dessa terra são ilusórias. Mas você tem a oportunidade de continuar perseverando. Pastor, eu posso não ganhar os aplausos desta terra, e pouco importa os aplausos dessa terra, mas você vai ganhar uma intimidade com os céus e o Todo-Poderoso. Irmão, o que vale a pena de ser crente, nós sermos crente, é que Ele está com cada um de nós, a igreja. É que quando você dobra o joelho no seu quarto, é que quando você está em oração ou meditando na palavra, você sente a presença dele bem pertinho de você. É isso que importa no final, meus irmãos, é ter Cristo perto de nós, é ter Cristo perto da gente, é ter Cristo perto da igreja, é ter Cristo perto de você, é saber que Ele está validando a sua caminhada com Ele, saber que essa fidelidade não é em vão, porque talvez alguém diz: será que vale a pena? E eu venho dizer: vale a pena você ser fiel ao Senhor. A igreja de Esmirna, ela foi aconselhada a ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, aleluia, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é estar lá na Nova Jerusalém com Cristo. Tudo que nós construímos aqui vai se acabar, irmão. Vai ficar. Às vezes, irmãos, penso que
Isso aqui não é uma apologia a você não construir, a não estudar, a não se preparar, não é nada disso. Pelo contrário, se prepare, estude, esteja preparado para todas as oportunidades. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o foco da nossa prioridade não está aqui, é os céus. Deus nos chamou para ser crentes, está nos céus. Deus nos chamou para ser fiel, está na sua presença. Esmirna é um termo que significa mirra, é uma erva amarga. Esmirna significa mirra, uma erva amarga. Mas quando a gente pensa em mirra, a gente pensa naquilo que o óleo da mirra ou da unção, ele pode ser utilizado dentro das suas necessidades. Porque o óleo, irmão, ele serve, ele tem a sua servidão nos tons medicinais. Quando havia enfermidades, isso acontecia principalmente com o azeite, ele tinha o seu objetivo medicinal, era colocado sobre as feridas, e aquele óleo, ele servia para curar aquelas feridas. O óleo do azeite também servia como combustível para alimentar o fogo. Lembra que teve uma aula aqui na EBD que falava sobre sal da terra e luz do mundo? A luz do mundo não é essa luz elétrica que a gente aperta o botão e ela se... Não, era a luz de candeia. Uma das virtudes da mulher virtuosa, quando é relatada lá em Provérbios, é que a mulher mantinha a luz acesa. Por quê? Porque a luz era difícil de acender. A luz era acesa, como, pastor? Debatendo pedra. Pegando as fagulhas de madeira e esfregando uma na outra, debatendo para acender uma fagulha e depois acender o fogo. Depois que acendia o fogo, o que acontecia, irmão? O azeite era colocado na candeia junto com um pavio e servia para alimentar aquele fogo, era combustível para o fogo. Então, o judeu, ele tinha um verdadeiro estoque de luz dentro de casa. É por isso, irmãos, que lá em Mateus, quando diz assim, que o ladrão mina e rouba, minar é o quê? Era perfurar a parede, porque as casas eram frágeis, e quando perfurava a parede, ele só perfurava a parede das casas que tinha luz apagada. Porque luz apagada era sinal que não tinha ninguém dentro de casa. Por isso que a mulher virtuosa, ela é elogiada porque ela mantinha a luz acesa. O judeu é assim, irmão, a candeia está se acabando o azeite, ele pegava mais azeite para alimentar ali aquele fogo. O pavio estava se acabando, ele já tinha um estoque de pavio para colocar lá na candeia. Então, meus irmãos, nesses últimos dias, a gente precisa ser esse óleo. Além dos tons medicinais, do objetivo medicinal de cura, além do objetivo de alimentar o fogo, além do objetivo desses dois, havia também a questão da alimentação. O azeite servia para alimentação. Então, nós como igreja, a gente tem que alimentar, curar e aquecer. Alimentar, curar e aquecer. Esmirna era pobre. Esmirna era uma igreja sem recurso, mas ela estava cumprindo o papel dela dentro daquela cidade que era rica. A cidade era rica, a igreja era pobre, mas aquela cidade era pobre diante de Deus, mas a igreja que era pobre era rica diante do Senhor. Por quê? Porque ela estava cumprindo o seu papel como igreja naquele tempo. Ela estava alimentando,
curando e aquecendo. Pastor, dá um resumo do que é ministério. Ministério, irmãos, é alimentar, curar e aquecer. Ministério significa alimentar, curar e aquecer. Você tem hora que alimenta, tem hora que aquece o que está frio, e tem hora que você está curando aquilo que está enfermo. Isso é o resumo de ministério. Ministério é isso, é alimentar, curar e aquecer. Então, como Esmirna, Deus nos exorta à fidelidade, mas a gente precisa entender que Deus está nos chamando para curar, alimentar e aquecer nestes últimos dias, meus irmãos. Nesta noite, se você recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus nos exorta à fidelidade. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que você esteja passando, não importa qual seja a sua luta, se é financeira, se é luta emocional, se é luta no meio familiar, se é luta no casamento, se é luta com os filhos, se é depressão, não importa. Deus está dizendo: ei, continua firme, minha filha, continua firme, meu filho, porque a tua fidelidade vai ter uma coroa que eu vou colocar sobre a sua cabeça. E não é os louros que os atletas corriam naquela época, não, porque naquela época já havia uma espécie de Olimpíada, meus irmãos. Não era uma Olimpíada, mas havia ali, meus queridos irmãos, uma corrida, para que no final ele recebesse um louro na cabeça, que era uma coroa. Mas aqui Jesus está dizendo: não é louro não, meu filho, é coroa da vida, é coroa de vida, é coroa de vida que eu tenho para colocar sobre você em nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu termino dizendo o seguinte, que aqui Jesus está nos exortando a uma atenção redobrada. Pastor, Jesus deixou de falar? Não. Jesus deixou de falar, de usar através dos dons? Não. Jesus deixou de falar através da palavra? Não. Jesus deixou de curar? Não. A gente tem exemplos aqui. Essa semana a irmã Tereza completou ano, né, irmã Tereza? Irmã Tereza é um milagre de Deus, irmão. Quando a irmã Tereza estava lá internada, ela não se lembra porque ela não estava em si. Mas quando a Dulce enviava todo o relatório, que o que eu passava para a igreja não era o relatório que era enviado, mas passava: vamos orar, e os irmãos orando. Que a minha filha pegava, que levava para os médicos, que olhava, irmãos. A Beatriz chegava e dizia: olha, mãe, pai, só um milagre de Deus mesmo. De 100 escapa um. E hoje a irmã Tereza pode dizer assim: o laço quebrou-se e eu escapei para a glória de Deus. Milagre, irmão. A Maitê, a irmã Rosiane, lá de Portugal, mandou aqui a paz do Senhor para os irmãos. Estava agradecendo aqui no início do culto. A avó da Maitê, irmão, chegou no hospital com 80% dos pulmões. Se eu não me engano foi isso. Se eu estiver errado, depois me corrijam. Comprometidos. Uma criança de poucos meses, 1 ano e alguma coisa, eu nem sei a idade. Uma criança, irmão. Os irmãos sabem que qualquer doença numa criança, irmão, uma pneumonia, seja o que for, é uma coisa assustadora. E passou todos esses dias. E tinha hora que a Maiara entrava em contato com a irmã Paula, comigo, chorava, dizia isso e aquilo e tal. E a palavra de Deus era: vamos continuar orando, e os irmãos orando, a igreja orando. Quando foi semana passada que foram tirar a primeira vez os aparelhos, não conseguiu respirar sem os aparelhos, a igreja continuou orando. Quando foi depois tirou, ela conseguiu respirar sem os aparelhos. E quando foi hoje, recebeu alta para a glória de Deus, irmão, já está em casa. Deus ainda trabalha? Trabalha.
E a gente tem pedido orações a tantos queridos irmãos, familiares. Deus, Ele ainda faz. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós temos que redobrar a nossa atenção, não é apenas para os sinais, mas é para aquilo que o Espírito Santo está falando às igrejas. Irmão, são os últimos dias. E eu dizia outro dia num culto de ensino e vou repetir: que tempo esse alguns escolheram para se desviar? Eu encontrei um dia desse: não, pastor, estou afastado. E eu disse: irmão, que tempo tu escolheu para se desviar? Pelo amor de Deus, esteja na igreja, nem que seja fraco, mas esteja na igreja. Nem que esteja passando por tribulação, mas esteja na igreja. Sabe por quê, irmão? Porque se você estiver na igreja, nem que seja fraco, está passando tribulação, daqui a pouco uma palavra de Deus vai ser direcionada para a sua vida. O vento de Deus sopra, você se fortalece para a glória de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Os sinais estão, irmão, se cumprindo. Está tudo se afunilando para a igreja do Senhor. A perseguição já está decretada. É o último suspiro do diabo antes do cumprimento do calendário profético. E ele sabe que os tempos estão findos. E nós, a igreja, vamos fazer o quê? Vamos continuar perseverando na fidelidade. Então, nessa noite, mesmo fraca, nós vamos continuar perseverando na fidelidade. Irmão, tem dia que eu subo aqui nesse altar e eu digo: Senhor, mesmo fraco, eu vou continuar perseverando na tua fidelidade, porque eu já escolhi no meu coração: eu quero chegar no céu. Nós queremos chegar no céu. Nós queremos chegar lá na glória para o louvor do seu santo nome. E você vai chegar, minha irmã. E você vai chegar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui recebem essa palavra de Deus essa noite? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos louvar só um louvor ao Senhor nessa noite. E quando nós estivermos louvando, ao final do louvor eu vou orar por nós. Não precisa ninguém vir aqui no altar. E onde você está, eu vou orar por nós. Eu já estou incluso nessa oração. E a minha oração é: Senhor, nos ajuda a ser fiel. Nos ajuda a perseverar na fidelidade. Quantos aqui nessa noite glorificam o nome do Senhor? Feche os seus olhos.